No Evangelho de domingo passado, nós vemos que Jesus esteve na mesa com o fariseu e ele fala com o fariseu, ensina a sua mesa e exorta a ele, começa a fazer o seu ensinamento. E depois que ele levanta, ele começa a caminhar e uma multidão vai atrás dele. Multidões acompanham Jesus, diz o Evangelho. E Jesus, ele, ao invés de incentivar aquela multidão para segui-lo, ele se vira para ela e fala: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus quer desencorajar eles a segui-lo. E na verdade não é que Jesus quer desencorajar eles a segui-lo, mas ele não quer que as pessoas o sigam apenas porque ele faz milagres, ou apenas porque querem alguma coisa dele. Não querem que vão atrás dele apenas por hábito, apenas porque aprenderam com os pais a ir atrás. Jesus não quer que nós o sigamos de qualquer jeito, de qualquer modo. Ele não quer que nós sigamos a Ele por causa de um sentimento bom que nós temos, porque aquele sentimento um dia pode acabar, mas Ele quer que nós o sigamos pela fé. Ele quer que nós peguemos a nossa cruz e caminhemos atrás dele por convicção, por saber que Ele é o único que pode nos dar a vida. É o único que pode nos dar a vida em plenitude, é o único que pode nos dar a salvação, é o único que nos pode consolar, é o único que quer o nosso bem. Então não podemos ir atrás de Jesus apenas porque os nossos pais nos ensinaram, ou apenas porque é mais cômodo, ou porque eu quero educar os meus filhos na fé, mas eu tenho que ter essa convicção de que Jesus Cristo, Ele é a vida, de que Ele me quer bem e que eu preciso de Cristo na minha vida, porque com Ele vou ter a salvação, com Ele terei consolo, com Ele terei a força necessária para enfrentar esta vida, para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso Jesus vai dizer: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que aprende com Cristo, é aquele que não caminha sozinho, não quer caminhar segundo os seus conceitos, as suas ideias, porque nós não conseguimos entender os desígnios de Deus. Nós não conseguimos entender. E nós somos pessoas cheias de marcas, cheias de feridas, cheias de egoísmos, cheias de rancores. E nós vamos sempre ver o que é melhor para mim, o que é melhor para que eu possa estar melhor para mim. Só que aquilo que eu posso achar que é bom para mim, pode não ser bom para mim. Pode me saciar um tempo, pode me satisfazer por um tempo, mas Jesus, Ele quer nos dar algo de concreto, quer nos dar algo de melhor, algo de bom. Ele pensa em nós como um todo, e por isso devemos pegar a nossa cruz, quer dizer, aceitar a nossa vida, as dificuldades que ela comporta, todos os obstáculos que nós temos no caminho,
e seguir a Cristo. Não apenas fazer uma passagem, passear com Cristo. Não apenas ir à missa aos domingos para cumprir um preceito, para termos a nossa consciência tranquila diante das leis de Deus e da Igreja. Mas devemos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. E colocar a Cristo à frente das nossos pais, das nossas mães, das nossas mulheres, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs e da nossa própria vida. Quer dizer, nós temos que ter consciência e sabedoria para seguir a Cristo. Não basta seguir por sentimento. Devemos seguir com inteligência, com sabedoria. Porque eu, se escolho a seguir a Cristo, devo renunciar a tudo por amor a Ele. E carregar a cruz, naquele tempo, era uma sentença de morte, porque só os criminosos caminhavam na cruz. Aliás, só os criminosos morriam na cruz. E pegar a cruz e seguir atrás de Jesus é aceitar também a pena de morte. É aceitar também ser morto por amor a Ele, morrer por amor a Cristo. E se eu sou capaz de morrer por amor a Cristo, eu sou capaz de abraçar o amor de Deus, porque Cristo carregou a sua cruz por amor a nós, para nos salvar, para nos conceder o perdão, para nos conceder a vida eterna. E aí está o grande e imenso amor de Cristo, o grande e imenso amor de Deus, que deu a vida do seu Filho para nos salvar. Então nós devemos carregar a nossa cruz com esse amor, com o amor de quem nos quer bem, com o amor e com a força daquele que nos quer dar uma vida melhor, aquele que nos garante e nos promete uma vida em abundância. Então compensa eu renegar a minha própria vida por amor a Cristo, por amor daquele que me dará uma vida melhor, por amor daquele que me dará uma vida plena, por amor daquele que me livra dos perigos também desta vida, por amor daquele que me ajuda a carregar a cruz. Por isso devemos seguir Ele, e não seguir as nossas convicções, seguir a nossa ideia, a nossa mentalidade, porque sozinho nós não conseguimos, sozinhos seguimos o nosso egoísmo, seguimos o nosso orgulho, seguimos a nossa arrogância e nos desviamos do caminho de Cristo. Achamos que estamos no caminho de Cristo, mas não seguimos o caminho de Cristo. Porque se eu não estou no caminho dele, atrás dele, eu não estou no caminho dele. E aprendendo a carregar a nossa cruz por amor a Cristo, renegando-se a nós mesmos, nós aprenderemos a amar de fato a nossa mãe, o nosso pai, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos e os nossos irmãos, as nossas irmãs. E também seremos desapegados das coisas deste mundo. Não teremos aquele apego excessivo sobre as coisas deste mundo. E seremos verdadeiros diante das pessoas. Porque o que me importa é Cristo em primeiro lugar. Depois vêm as outras coisas. Então Jesus nos convida a segui-lo, mas segui-lo com sabedoria, segui-lo com fé, sabendo que seguir a Jesus requer renúncias, requer uma mudança de vida, requer um empenho da nossa parte.
e não podemos ficar presos aos nossos prazeres, presos aos nossos gostos, porque senão nós vamos tomar outro caminho. E é o que o livro da sabedoria também nos diz, que nós temos um corpo corruptível, e esse corpo corruptível, ele faz pesar na alma, faz pesar também, ele oprime a nossa alma, oprime a nossa mente. O nosso corpo corruptível, ele oprime a nossa alma e oprime a nossa mente. Por isso nós não temos condições de compreender os desígnios de Deus, os mistérios de Deus. Porque nós somos carnais, somos presos a este corpo que nos oprime, que tem as suas necessidades carnais. E por isso que nós devemos clamar a Deus sempre a sabedoria. Porque senão o nosso corpo, ele pesando sobre a alma, nos faz sermos cada vez mais egoístas, mais orgulhosos, mais prepotentes. Seremos cada vez mais como Adão e Eva, cometendo o pecado de querer ser igual a Deus. Por isso, nós temos que tomar cuidado e pedir sempre a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Acaso alguém teria conhecido o desígnio de Deus sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? O sábio é aquele que reconhece que precisa da sabedoria de Deus, que precisa clamar a sabedoria de Deus, que não pode confiar nos seus instintos, não pode confiar na sua ideia, nos seus pensamentos, mas tem que confiar em Deus, na sabedoria de Deus, tem que clamar a sabedoria de Deus. Agora, Jesus, ele nos pede para renegarmos a nós mesmos, mas não quer dizer que ele vai querer que nós, como muitos dos nossos irmãos mártires fizeram, de dar a sua vida, dar o seu sangue, de testemunhar a sua vida, de testemunhar a sua fé, doando de fato a sua vida. Mas Jesus quer que nós, nas pequenas coisas, possamos morrer para nós mesmos, morrer para o nosso egoísmo, fazer morrer o nosso egoísmo, fazer morrer as nossas vontades, para que nós procuremos caminhar segundo a justiça de Deus, segundo os mandamentos de Deus. E nessa carta de São Paulo a Filemão, nós vemos um pouco isso, que Paulo, que estava preso, já com uma certa idade, encontra Onésimo na cadeia e descobre que Onésimo era um fugitivo, ele era escravo e fugiu do seu patrão. E ele vivia escondido, porque um escravo que naquele tempo era pego fugindo, ele era levado à morte. Ele tinha como punição a morte, não podia ser outra punição. Então ele tinha que ser escondido, viver escondido. E na cadeia, provavelmente, Onésimo foi preso sem saberem que ele era escravo. E lá, Paulo o encontra, escuta a sua história, descobre que o patrão dele, quem era dono dele, era Filemão, que era amigo pessoal de Paulo, que era um daqueles que Paulo resgatou, deu a ele a fé, deu a ele a vida. Então Paulo pôde mandar Onésimo de volta com esta carta, dizendo para Onésimo que eu gostaria de tê-lo dizendo para Filemão, eu gostaria de tê-lo comigo
a fim de que fosse o teu representante para cuidar de mim nessa prisão. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer. Quer dizer, Paulo, ele renega a sua vontade, a vontade de ter Onésimo com ele para ajudá-lo, para ficar com ele nas suas necessidades. E Paulo pede para Filemon que também renegue a sua vontade de punir Onésimo, que também renegue a sua vontade de querer deixar ele novamente como escravo, e pede a ele de aceitá-lo como irmão, e pede isso porque ele salvou a vida, Paulo salvou a vida de Filemon. Então ele pôde pedir isso a Filemon. Então Paulo ajuda a si mesmo, renega-se a si mesmo, não fazendo a sua vontade. E pede e ajuda a Filemon para que ele não faça também a sua vontade, mas que ele receba Onésimo como a um irmão. E Onésimo, por sua vez, deve parar de ser fugitivo, deve parar de sair escondido por aí, e deve voltar da onde ele fugiu, e deve voltar a servir o seu patrão. Quer dizer, Paulo, ele renega sua vontade, mandando Onésimo de volta, não se aproveitando de Onésimo. Manda Onésimo de volta, fazendo com que Onésimo não fique mais, renegue a sua vontade de ser fugitivo. E faz com que Filemon também renegue a sua vontade de querer castigar Onésimo e de aceitá-lo como irmão. É isso que nós devemos fazer na nossa vida. Saber identificar em cada momento o que é que Deus quer que nós façamos, o que é correto para Deus que nós façamos, como Deus quer que nós agimos, como Deus quer que eu faça, não como eu quero fazer, não como eu decido, mas como Deus quer que eu haja nessa situação. Como é que Deus quer que eu faça nessa situação? Isso é renegar-se a si mesmo. Isso é seguir a Jesus Cristo. Isso é amar a Cristo sobre todas as coisas. E dessa forma nós crescemos, caminhamos. Agora é claro que para saber o que Deus quer, em cada momento, em cada situação, eu devo pedir essa sabedoria de Deus. Eu devo clamar essa sabedoria de Deus, porque nós não somos capazes de compreender o desígnio de Deus, mas com a graça de Deus, com a força de Deus e clamando a Deus, nós temos a luz do Espírito Santo em nós para nos ajudar a caminhar. A luz do Espírito Santo em nós que nos ajuda a discernir aquilo que é melhor para nós, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele está pedindo para nós. E aí, assim, aprenderemos também a amar o nosso próximo, amar mesmo os nossos irmãos, amar os nossos familiares e ser desapegado a todas as coisas. Que o Senhor possa nos ajudar neste dia a guardar esse Evangelho no nosso coração. Nós escolhemos a seguir a Cristo. Então, devemos saber que devemos, na nossa vida inteira e por toda a nossa vida, mudar o nosso coração, converter o nosso coração, para que esse corpo corruptível que nós temos não nos conduza ao erro, não nos conduza ao pecado, mas para que a graça de Deus e com a graça de Deus nós sigamos firmes em frente ao caminho que Jesus nos convida a percorrer, junto com a nossa cruz, junto com as dificuldades da vida. Caminhamos sempre atrás de Cristo por meio da sua graça.